Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Deus está neste lugar. Jacó não sabia, mas nós sabemos. Certo? Ok. Atos, capítulo 17. Aqui no livro de Atos 17, nós vamos ler a respeito do discurso de Paulo em Atenas, começando no versículo 16, indo até o versículo 31. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós falamos aqui hoje, pela manhã,
e no domingo passado, a respeito da pregação do apóstolo Pedro, depois de curar um paralítico que estava à porta formosa do templo. Quando eles iam entrar no templo, aquele homem estendeu a mão pedindo dinheiro. E Pedro disse para ele: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta. O que eu tenho, isso te dou. E no domingo passado, nós tomamos conhecimento de que nós temos tudo o que o mundo precisa. O mundo, na sua espiritualidade, é como aquele paralítico à porta do templo, inteiramente travado, sem condições de caminhar por si. E nós, pela graça de Deus, somos os detentores da solução para esse problema, para a cura do mundo. Porque nós temos algo que Jesus Cristo nos deu, como eu mencionei no domingo atrasado. Lembram da comissão e da missão que Jesus nos deu? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nós temos a mesma autoridade que Cristo recebeu de Deus, porque Ele transferiu essa autoridade para nós. Quando Ele estava voltando para o Pai, Ele delegou a nós a autoridade que Ele recebeu de Deus para a salvação do mundo. E Ele disse que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez e ainda maiores fariam, porque ele estava voltando para o Pai. E nós ficamos no lugar dele. O poder de Deus está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cada pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, recebeu o Espírito Santo de Deus, com todo o poder e autoridade de Deus. Então nós podemos nos colocar diante do mundo e dizer: eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter uma solução tecnológica, científica para resolver os problemas do mundo, mas o que eu tenho, mundo, isto te dou. Levanta e anda. Nós fomos chamados por Deus para a pregação do Evangelho. E o Evangelho é a cura e salvação do mundo.
O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E nós possuímos o Evangelho, nós possuímos a unção de Cristo, nós possuímos o poder de Deus, nós possuímos a autoridade de Deus. E aqui nós estamos diante de um episódio que prova isso, que demonstra isso, que exemplifica isso. Paulo está em Atenas, capital da Grécia. Atenas era considerada a capital da sabedoria. Todos os mais famosos filósofos estavam ali, e a maioria veio dali. O conhecimento procedeu de Atenas. A nossa língua, bem como uma grande parte das línguas faladas no mundo, tem origem no grego. Nós aprendemos na escola que a nossa língua vem do latim. Só que os falantes do latim foram dominados pelos gregos. E a língua falada nos dias de Jesus era o grego, chamado koine, grego popular. O nosso Novo Testamento, ele foi escrito originalmente no grego koine. Toda a nossa terminologia medicinal, toda a nossa terminologia referente ao mundo animal e vegetal vem do grego. O mundo ainda depende da sabedoria grega. E Paulo estava na capital mundial do conhecimento. Daqui procediam as informações que transformavam as mentes das pessoas no mundo inteiro. Antes de pregar esse sermão, Paulo esteve vários dias em Atenas, percorrendo a cidade, conforme ele mesmo narra aqui no seu discurso. E ele viu um número incontável de monumentos, de estátuas, construídos e erguidos para adoração a divindades pagãs, a deuses falsos que eram adorados pelos atenienses. Eles possuíam um panteão de divindades. Cada lar tinha a sua própria divindade, cada cidade tinha a sua própria divindade, como existe até hoje. A cidade em que nós estamos agora possui a sua divindade e tem o nome dessa divindade. Atenas possuía os maiores templos pagãos construídos em homenagem às divindades que eles adoravam.
Tudo isso estava muito bem estampado perante os olhos de Paulo enquanto ele caminhava pelas ruas de Atenas. E nessa cidade, os sábios, os filósofos, eles tinham seu lugar de reunião para debater os seus pontos de vista a respeito da realidade das coisas. Eles falavam sobre tudo, discutiam a respeito de tudo e procuravam solução para tudo. Os dois principais ramos filosóficos que dominavam as discussões eram os estoicos e os epicureus. Os estoicos eram aqueles que defendiam a necessidade da abstinência, a necessidade do homem ser moderado em todas as coisas, a necessidade do ser humano sofrer para aprender. E sofrer com estoicismo, ou seja, com paciência, sem reclamar. Buscar a solidão para meditar e entender a vida. E havia a segunda mais importante corrente filosófica, que era dos epicureus. E uma corrente era o extremo oposto das coisas. Uma estava num extremo, a outra estava no outro. Se os estoicos defendiam o sofrimento para a aprendizagem da vida, os epicureus defendiam o prazer pelo prazer. Os epicureus não queriam saber de sofrer nada. A vida para eles deveria ser passada simplesmente tendo prazer. Paulo estava no meio dessas duas grandes correntes filosóficas, e ele estava todos os dias na praça, ouvindo essas coisas e também participando das discussões. E enquanto Paulo falava, as pessoas começaram a perceber que a fala dele estava trazendo coisas que eles nunca tinham ouvido. Paulo estava pregando o Evangelho. E como pregar o Evangelho no meio de um bando de grandes filósofos, de sábios, de pessoas que se consideravam entendidas, de pessoas que se consideravam os donos da verdade? Como pregar o Evangelho para alguém que é arrogantemente sábio, que acha que não precisa aprender nada? Quando eles perceberam que Paulo tinha alguma coisa nova, e isso era o de que eles mais gostavam, eles convidaram o apóstolo Paulo para ir ao Areópago, que era o centro de discussão filosófica, o centro da sabedoria da cidade. Era uma espécie de teatro construído com essa finalidade, discutir sabedoria. E lá foi Paulo. Percebam que Paulo não desprezou o convite.
Ele aceitou o convite, ele percebeu que era uma oportunidade que Deus estava dando para a pregação do Evangelho. E Paulo tinha uma mensagem para eles, assim como todos nós temos. Quando ele recebeu a oportunidade de falar, Paulo se levantou entre aqueles sábios, entre aqueles filósofos, e começou a pregar. E qual foi a essência da mensagem do Evangelho que Paulo pregou? Arrependimento. Paulo não quis saber de filosofia. Ele pregou a necessidade de arrependimento. Ele disse perante todas aquelas pessoas que ele até compreendia o interesse deles pelas divindades. Olha só a diplomacia do apóstolo Paulo. Ser diplomático não é pecado. A gente precisa preparar a pessoa ou o auditório para quem a gente vai falar do Evangelho. Isso é diplomacia. Então, quando Paulo recebeu a palavra, ele não foi de cara condenando as pessoas por idolatria. Varões atenienses, era só homem, não tinha mulher ali não. Os gregos não consideravam as mulheres inteligentes o bastante para participar das suas reuniões. Varões atenienses, passeando pela vossa cidade e vendo os monumentos que vocês construíram às suas divindades, em tudo vos acho acentuadamente religiosos. Um elogio diplomático, para chamar a atenção e para agradar a plateia. Diplomacia. A gente tem que ter educação. Você não pode anunciar o Evangelho de forma grosseira, de início já condenando a idolatria que as pessoas sem Cristo têm. Todos quantos não possuem a Cristo Jesus são idólatras. Não importa quantos deuses tenham, quantos deuses adoram, e quem é o seu protetor espiritual, todos são idólatras, se não têm a Cristo. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E aí ele faz uma reviravolta. Ele disse: eu também vi, no meio das vossas entidades religiosas, um altar ao Deus desconhecido. Existia esse altar. Os gregos, preocupados em agradar a todos os deuses, então, além de construir monumentos religiosos a todas as divindades que eram conhecidas, para não escapar ninguém,
para não desagradar ninguém, eles construíram um altar e escreveram lá, ao Deus desconhecido. Inteligente da parte dos gregos. Eles não queriam que nenhuma divindade ficasse ofendida com eles, caso estivesse esquecida e não tivesse um monumento em sua homenagem. Mas, Paulo disse, é exatamente esse Deus desconhecido que eu quero anunciar a vocês e do qual eu tenho falado. Vejam como ele aproveita a oportunidade. Primeiro com diplomacia, depois fazendo uma transição para não causar impacto. Isso é sabedoria dada por Deus. É exatamente a respeito do Deus desconhecido que vocês adoram que eu quero falar. Porque ele é assim, 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 assado. Esse é exatamente o Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. É como os poetas de vocês têm dito. Nele nós existimos e nele nós nos movemos. É exatamente esse Deus. E esse Deus fez isso, isso, isso e isso. E é esse Deus que anuncia que as pessoas têm necessidade de se arrependerem de seus pecados. Porque esse Deus desconhecido, ele não pode ser representado por nenhuma obra feita por mãos humanas, pela inteligência humana, pela criatividade humana, pelas capacidades humanas. Ele é um Deus pessoal. Ele não pode ser representado por figura alguma. Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, conforme os gregos pensavam. Eu fico imaginando a reação daquela plateia, daquela assistência de homens sábios, indo de uma reação a outra enquanto ouviam. Porque a sabedoria que Deus deu a Paulo para aquele momento é algo indescritível. As palavras de Paulo, elas tiveram o poder de ir desconstruindo a sabedoria dos sábios e erguendo nesse lugar da desconstrução uma informação que eles nunca haviam recebido a respeito do verdadeiro Deus. Paulo estava apresentando um Deus pessoal. Para eles isso não existia. E esse Deus pessoal que Paulo estava apresentando é o Deus que no transcurso da história revelou um plano de redenção para a humanidade. E esse plano de redenção exigia o arrependimento para a solução de todos os problemas.
Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Quando ele chama os gregos de ignorantes, quando ele chama os grandes sábios do mundo de ignorantes, eles já estavam preparados para ouvir isso. Eles não tiveram nenhuma reação violenta com isso, eles não se ofenderam. Eles estavam tão maravilhados com a exposição de Paulo, eles estavam tão tomados daquela sabedoria de Deus, que essa afirmação de Paulo caiu naturalmente no colo deles. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha a maneira sábia, imperceptível, como Paulo conduziu a exposição do Evangelho até a exigência do arrependimento em face do julgamento de Deus sobre os pecados através de Jesus Cristo. E nesta noite, irmãos, o propósito dessa mensagem é trazer para todos nós um alerta de que a qualquer momento Deus pode conceder a qualquer de nós, a cada um de nós, a oportunidade de testemunhar a respeito de Cristo. Assim como Paulo foi levado pelos sábios gregos para o Areópago, para discursar a respeito da fé que ele tinha, nós também somos confrontados com oportunidades de darmos testemunho do Evangelho no qual nós cremos. Se você vive a vida de Deus todos os dias, pela fé em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, a sua maneira de viver vai causar impacto nas pessoas à sua volta. A sua maneira de viver vai gerar discussões. As pessoas vão querer saber por que é que você vive assim, porque a vida de Deus, ela é diferente da vida do mundo. Se você vive a vida de Deus, você está remando contra a maré. Se você vive a vida de Deus, você está subindo contra a correnteza. Porque a Bíblia diz que o curso deste mundo, e a palavra curso lá na Bíblia se refere a uma corrente de águas, a um rio. Se você vive contra esse curso, isso é estranho.
Porque todo mundo está seguindo o curso, está sendo levado. Todo mundo está vivendo segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a vida do mundo. E o Espírito que atua nos filhos da desobediência é o Espírito do diabo. Quem não tem a Cristo é do diabo. Foi isso que Jesus Cristo disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque vocês não estão querendo me dar ouvidos. Vocês não estão querendo crer em mim, então vocês são filhos do diabo. Jesus disse isso com todas as letras. Então, se nós não estamos seguindo o curso do mundo, nós somos estranhos, nós somos alienígenas. Nós estamos indo contra os interesses do mundo, então nós somos inimigos do mundo. E a Bíblia diz que se nós formos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus, então nós temos que sermos inimigos do mundo. A verdade de Deus exige isso, a vida de Deus exige isso em nós. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos inimigos dele, porque ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. E se alguém é de Cristo, precisa viver a vida de Cristo. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se não é dele, é do diabo. É o que Paulo está dizendo para os atenienses. Vocês têm um altar construído ao Deus desconhecido, mas vocês nem conhecem, nem sabem quem é esse Deus desconhecido. Pois eu vou dizer para vocês quem é esse Deus desconhecido. É o Deus que criou todas as coisas e sustenta a vida de vocês. E esse Deus se encarnou e veio à terra na pessoa de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E esse Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, ele vai julgar cada pessoa em um determinado dia que está preparado para isso. E para enfrentar esse dia, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Então, quando Deus conceder a qualquer de nós a oportunidade de responder por que é que a nossa vida é diferente, por que é que nós estamos remando contra a correnteza, o que é que nós vamos responder? Que nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus. E que Deus é esse? É o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que é dono da vida de todas as pessoas e que enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar e perdoar segundo o arrependimento que nós tivermos dos nossos pecados. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Foi isso que João Batista começou a falar quando iniciou o seu ministério, foi isso que Jesus começou a falar quando iniciou o seu ministério: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino de Deus.
Nós precisamos dizer para as pessoas que o julgamento final de Deus sobre o mundo está próximo. É o que a Bíblia nos diz. Nós já vimos isso durante o início deste culto. E é a mensagem que nós temos. E nós temos o poder de Deus para viver essa mensagem, a fim de que ela afete e influencie as pessoas, levando as pessoas a querer saber por que é que nós vivemos assim. As pessoas não entendem por que o crente é crente. Porque o crente não faz determinadas coisas ou faz determinadas coisas. Nós não vivemos num vácuo. Nós vivemos no meio de uma sociedade que tem um estilo de vida ofensivo a Deus, rebelde contra Deus, inimigo de Deus. E nós somos alienígenas no meio dessa sociedade. Jesus Cristo disse que no final dos tempos, nós teremos contra nós uma perseguição institucionalizada, começando dentro da própria casa, contra o nosso estilo de vida cristão. Nós seremos considerados inimigos do mundo, assim como Jesus Cristo foi. Não se enganem, nós não temos amigos fora dos filhos de Deus, nem mesmo os parentes mais próximos. Porque todos que não têm a Cristo se tornarão nossos perseguidores. Jesus Cristo disse isso. E a cada um de nós, quando nós menos esperarmos, Deus vai conceder a oportunidade de explicar a razão da nossa fé, como aconteceu com Paulo. E o que é que nós vamos dizer para o mundo? Nós vamos dar para o mundo o que nós temos e que o mundo precisa: a mensagem do Evangelho. Mas ele precisa ser primeiramente vivido por nós no dia a dia, a fim de que ele cause impacto, a fim de que ele incomode, a fim de que ele atraia, a fim de que ele mexa com as pessoas, incomode as pessoas, e elas vão se movimentar contra isso, elas vão conspirar contra a fé. Jesus Cristo falou que o Pai vai entregar o filho crente para as autoridades. O filho vai entregar o Pai para as autoridades. Existe uma cidade na Ásia, em algum lugar, não me lembro o nome agora, em que há a estátua de um menino que na época da perseguição nazista, ele entregou o pai para as autoridades, e o pai foi morto, foi assassinado pela sua posição política, que o filho conhecia. Esse menino foi considerado um herói, e tem até uma estátua que existe até hoje. Jesus Cristo falou que isso iria acontecer. Ontem ou anteontem, eu não me lembro bem, mas eu ouvi a respeito de uma experiência
de alguém que foi denunciado por ser cristão, de uma forma que a pessoa nunca suspeitaria. E o que me impressionou nessa história é que a pessoa que foi denunciada como cristão, ela foi considerada como inimigo da sociedade. É o que Jesus Cristo falou que nós seríamos no final de todas as coisas. Inimigos da sociedade, porque a Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele vai fazer aliança com muitos, com todos aqueles que não pertencem a Cristo. E o anticristo ele vai convencer as pessoas, no seu governo mundial, que para que o mundo possa prosperar e se livrar de todo o mal, o mundo precisa se livrar dos cristãos, porque os cristãos são inimigos da sociedade. Os cristãos são contra as leis que devem governar a sociedade de tal maneira que a sociedade possa prosperar em paz. Isso já começou. Eu acho que todo mundo sabe aqui que a ONU possui uma agenda que já começou a ser cumprida, para ser cumprida até 2030. Essa agenda estabelece sobre a sociedade mundial um estilo de vida que o cristão não pode aceitar. E essa agenda, ela já está sendo estabelecida aqui no nosso país. Existe uma luta no Congresso para a aprovação dessas medidas. A coisa está caminhando, já começou. O nosso judiciário, ele já aceitou, já aprovou a agenda da ONU. Agora é só estabelecer, mas ele está encontrando barreiras. E quem é que está colocando barreiras à agenda da ONU? A agenda do governo mundial? Os nossos deputados e senadores crentes. E eles estão sendo odiados por isso. Você tem orado por eles? Pela vida deles? Porque a vida deles está sendo ameaçada. Eles estão sendo uma pedra de tropeço, um calo, uma pedra no sapato do governo mundial, que quer estabelecer um estilo de vida para a sociedade que o crente não aceita. O crente é inimigo da sociedade. E por isso vai chegar um momento em que será declarada a caça aos crentes. Caça no sentido literal. Sabe o que Jesus Cristo falou sobre isso? Todos aqueles que vos matarem, considerarão isto como um serviço a Deus.
matar, assassinar, exterminar crentes como serviço a Deus. Isso já aconteceu. E sabem quem era o exterminador? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matava crentes considerando que estava prestando um serviço a Deus. Jesus Cristo falou que é isso que vai acontecer em âmbito mundial no final dos tempos. É esse desafio que Paulo está enfrentando com a sua pregação a respeito do arrependimento. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados, ele disse para os atenienses. Não importa quantos deuses vocês adorem, o verdadeiro Deus já decretou um dia em que irá julgar o mundo inteiro através de Jesus Cristo, contra todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ok? Estamos prontos para enfrentar isso hoje? Se não, precisamos nos preparar. Porque de repente amanhã pode surgir na sua vida a oportunidade de você ter que responder pela razão da sua fé. Por que que você é diferente? Por que é que você não quer entrar no espírito da sociedade? Por que é que você não aceita o aborto? Por que é que você não aceita a ideologia de gênero? Sabe explicar? Está pronto para o encontro? Se não, peça a Deus para te preparar. Porque daqui para frente vai ser assim. É assim que o mundo está caminhando. Nós estamos em Atenas. A Atenas se tornou mundial. O mundo hoje é o mundo da sabedoria, da ciência, da tecnologia, e é o mundo da ONU. Hoje todo mundo sabe que a ONU é um instrumento nas mãos dos poderosos para estabelecer um governo mundial. Isso não é teoria da conspiração, isso é realidade. E cada crente terá que prestar contas da razão da sua fé. E cada crente será perseguido, começando pela sua própria casa. E aquele crente que não se enquadrar, será eliminado para o bem da sociedade. Nós estamos em Atenas. Cada um de nós é um Paulo.
cada um de nós precisa estar preparado para explicar o que é diferente. Eles queriam saber por que Paulo cria de forma diferente. Por que ele não era como os atenienses, quando todo mundo queria ser como os atenienses? Por que é que você tem que ser diferente da ONU e ir contra a ONU? Se o nosso judiciário já aprovou a Agenda 2030, por que é que você tem que ser contra? Nós temos o tesouro que a humanidade necessita. Nós temos o Evangelho, nós temos a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho diz para todo mundo, cada pessoa, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque Deus destinou um dia de julgamento. E a única forma de se livrar nesse julgamento é através do arrependimento. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar. E essa é a vida que nós temos que viver. Que Deus nos conceda a compreensão do que está em jogo aqui. Porque isso envolve o nosso viver de cada dia. De cada dia. Amém. Vamos cantar?
O reverendo Diogo não está presente, porque ele está acometido de uma sinusite grave, e não tem condições de sair de casa, e nós já justificamos a ausência dele de manhã, e estamos justificando nesta hora e pedindo as orações da igreja em favor do reverendo Diogo. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai. Pai, nós te rendemos graças pela vida e pela fé de cada pessoa aqui presente. Te agradecemos pela fé daqueles que já creem e te rogamos, Pai, a bênção do arrependimento para remissão de pecados sobre aqueles que ainda não te conhecem. Dá-nos a tua proteção e segurança na volta para casa. Prepara-nos para o dia de amanhã e a semana de trabalho. Dá-nos em tudo, ó Pai, a tua orientação. Concede-nos sabedoria, discernimento e prudência no nosso viver de cada dia. E concede-nos toda a coragem, intrepidez e determinação para vivermos o teu evangelho em todo o tempo de cada dia. Te rogamos, Senhor, que tu abençoes as nossas escolhas e conduza-nos na realização dos nossos propósitos. Concede ao teu povo prosperidade. Concede a esta nação e ao seu povo todas as bênçãos necessárias para o arrependimento e a remissão dos pecados. Te suplicamos, ó Pai, que tu concedas uma noite de cura para aqueles que estão enfermos e particularmente te suplicamos em favor do reverendo Diogo. Pai, perdoa os nossos pecados. Concede-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra e que ela possa continuar frutificando em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo, guardem os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.